LV Produções. Todas as novidades passam daqui. Primeiro, a TV Sucesso lançou as taxas. A primeira taxa que a TV Sucesso falou dela foi a taxa das cerimônias fúnebres, naquela altura. E, mediante a matéria vinculada pela TV Sucesso, houve um debate, sim, e depois o município decidiu recuar. Para além daquela taxa, aliás, ainda naquela taxa, nós, como televisão, convidamos aos órgãos municipais, certo? Convidamos aos representantes do Conselho Municipal, convidamos aos programas daqui da TV Acesso para explicarem. E tal aconteceu. Tempo depois, houve um recuo. Tudo bem. Depois, começamos a falar desta questão da poluição sonora. Quando tal aconteceu, nós passamos a matéria, nós convidamos, eu particularmente, convidei o Conselho Municipal, mas antes disso, o meu colega Romeu Carlos já tinha estado com também um senhor do Conselho Municipal, não seja as 9, para falarem da questão das taxas do Conselho Municipal. E eu convidei em particular, não é? Convidei, através da assessoria, um representante do município e me foi entregue, com o belo prazer recebi, o porta-voz da Polícia Municipal aqui no programa Casos do Dia. Esteve aqui em direto. Fizemos as perguntas, não só eu fiz as perguntas, fizeram também os telespectadores algumas perguntas e pronto, as respostas foram dadas. Depois de terem sido dadas essas respostas, em momento algum, nós contrariamos aquilo que terá sido o pronunciamento do representante do Conselho Municipal. Aliás, o que aconteceu é que os telespectadores, pelo direito de opinião, colocaram a sua observação face àquela explicação. Uns criticando pela negativa, outros pela positiva. Mas muitos criticaram pela negativa. Convenhamos dizer a verdade. Continuamos. Falamos do assunto ontem. Não fomos nós, foi o vereador, Ilustre Magaia. Colocamos o vereador a falar na tela. O vereador falou o que falou. Em momento algum, nós apontamos o dedo ao vereador. Apenas questionamos o fato de ter dito que este assunto está a vigorar há bastante tempo. Nós fizemos referência que não importa o tempo em que uma norma está a vigorar. Quando há necessidade de se fazer a revisão, faz-se. Demos exemplo do Código de Processo Penal, do Código Penal de 1929, que foi em 2019 revisto. Portanto, não é problema a questão do tempo. E, finalmente, ontem, com muito prazer, eu particularmente digo, com muito prazer, tivemos a intervenção primeira em conferência do presidente Enéas Gomes. Por que é que eu estou a trazer esta retrospectiva toda? É que, particularmente, fico preocupado quando o presidente Gomes vem dizer que está a ser alvo de uma campanha de desinformação. Porque ninguém acorda, como órgão de comunicação social responsável, inventa a informação. Nós não inventamos a informação. A informação nos chega, nós trabalhamos, buscamos fontes, como o fizemos. Então, se houve esta campanha de desinformação, como diz o ilustre Enéas Gomes, talvez podia ser evitada pelo próprio Conselho Municipal. Aliás, até agora, ilustre Enéas Gomes, o que disse naquela conferência, o porta-voz do Conselho Municipal, o porta-voz da Polícia Municipal já tinha dito aqui. Portanto, para nós, como TV Sucesso, como Casos do Dia, o que o ilustre Gomes disse já não era novidade, porque o porta-voz já havia dito. O que constituiria novidade para os telespectadores do programa Casos do Dia seria
a questão da medição do som ao ponto de concluir-se que está-se perante poluição sonora. Este foi o TPC assumido pelo porta-voz da Polícia Municipal, em direto para milhões de moçambicanos, aqui na TV Sucesso e particularmente no programa Casos do Dia. Quanto à questão de não pagamento das festas, ficamos claros, porque explicou o ilustre porta-voz que não se paga pela realização de festa familiar. Paga-se uma multa por uma questão de poluição sonora, uma multa de 1.500 meticais. E em caso de a pessoa querer ocupar um espaço público, vai pagar 250 meticais. Mas mesmo assim, não está autorizado a poluir o som, a poluir o ambiente por meio de barulho, apesar do pagamento dessa taxa. Nós entendemos todos esses procedimentos. Que os telespectadores que estão a ver o programa e que viram naquele dia, não me deixem mentir. Entendemos, foi dito. E agradecemos que o Presidente tenha repisado. É uma fonte, bem, hierarquicamente mais credível. Agradecemos imenso, ilustre Comiche, ilustre Presidente. Respeitamos-o bastante. Aliás, todos os telespectadores e nós, e eu em particular, nunca deixamos de dizer que o Presidente Comiche é competente o suficiente para gerir o município. Nunca se colocou em questão isso, não é? A questão que ficou aqui no Casos do Dia, particularmente, foi simples. Como é que o município chega à conclusão de que um cidadão, na realização de uma festa familiar que não é sujeita a nenhuma taxa, chega à conclusão de que há poluição sonora? Ou seja, qual é o instrumento que o município usa para concluir que o som que eu, como cidadão, estou a emitir na minha casa está a perturbar o meu vizinho? Esse foi o TPC. Esse foi o TPC. Esse foi o TPC que foi assumido pelo Conselho Municipal através do porta-voz que aqui esteve. Então, nós já entendemos e agradecemos imenso pelo esclarecimento que nós buscamos do Conselho Municipal antes mesmo da intervenção do Presidente Comiche. E já agora, agradecemos que o Presidente Comiche falasse mais vezes, não é? Se comunicasse mais vezes, porque fica bonito nós termos sempre a intervenção do Presidente Comiche. A nós agrada, porque é Presidente. E quando o Presidente mantém comunicação com os seus munícipes, é fantástico. Quando passeia nos bairros, também é fantástico. Quando faz isto, faz aquilo, é fantástico que haja uma interação. Então, agradecemos por isso. No entanto, prevalece a dúvida. Convenhamos, prevalece aqui a dúvida. Prevalece a dúvida. E esta dúvida não é por uma questão de uma informação, digamos, desnecessária. Não é desnecessária esta informação. Relativamente a um mecanismo para concluir-se que há poluição sonora. Por quê? Eu, Luciano, gosto de uma música que o meu vizinho está a tocar. Ela abriu o volume. Quanto mais volume abre, eu mais feliz fico, porque danço na minha casa sem gastar a minha energia, sem gastar o meu aparelho, sem gastar nenhum recurso meu. Danço à custa do vizinho. Nesses moldes, pode ser que eu não esteja a me sentir perturbado. Pode ser que para mim aquela música não seja barulho. Mas para um outro vizinho pode ser barulho. Sendo assim, caberá ao município, não é? Como o garante do cumprimento dessa norma, chegar à conclusão comprovada de que houve poluição sonora. Porque se o assunto chega ao tribunal, o município vai dizer, ele esteve a poluir o som. A pessoa acusada vai dizer, eu não poluí o som. Vai ser palavra contra palavra. Fatos. Então, há esta questão que ainda paira, que carece de uma explicação, não é? Barulho é relativo, convenhamos. Barulho é relativo. Se nós encontramos duas pessoas sob efeito de álcool a conversar, para quem não estiver sob efeito de álcool, vai pensar que estão a provocar barulho. Ou até pode pensar que estão a lutar. Quando não, estão a conversar. Então, o barulho é relativo.
Razão pela qual deve chegar-se à conclusão, tem que se usar um meio termo para se concluir que, de facto, há esta questão de poluição sonora. Em todo caso, agradecemos ao ilustre Comiche pelo esclarecimento, agradecemos imenso pela aparição e pedimos, não é, que mais vezes o ilustre Comiche apareça, explique algumas circunstâncias, converse com os munícipes para que não fiquem alguns desentendimentos, não é? Para que não fiquem alguns desentendimentos, para que não haja essa espécie de desinformação e calúnia. Para que não haja essa espécie de desinformação e calúnia que, na verdade, ouvimos também aqui em direto do porta-voz do Conselho Municipal que aqui esteve a dizer que, olha, está a haver uma desinformação. Mas então, se está a haver uma desinformação, há também aqui alguma responsabilidade por parte dos que cuidam do assunto de informar, então, de dar a informação real, não é? De dar a informação real. Muito bem, muito obrigado. Está claro, uma vez mais agora, na voz do Presidente, que para a realização de festas não há nenhum pagamento, exceto em circunstâncias em que ocupa espaço público, vai pagar 250, mas antes vai ter que passar do chefe de quarteirão, deixar 100. Mas isso já não tem que ver com o município, tem que ver já com mesmo a gerência do quarteirão. Então, paga 100 ao chefe do quarteirão para levar o expediente ao Conselho Municipal. E chega no Conselho Municipal, paga 250. Em caso de ocupação da via pública, não é? Ou de um espaço público. Agora, em caso de poluição sonora, nem que tenha tido essa autorização, vai pagar 1.500 meticais. Ou seja, não se paga nenhum valor para poluir o som, não é? Para cometer esta questão de poluição sonora. Já está claro isso, não é? Esse assunto já está claro. Já disse o porta-voz aqui em direto e replicou Enéas Comiche, o Presidente do Conselho Municipal. Atenção, as festas que excedem o horário de 21 horas carecem de uma autorização. Que fique claro isto. As festas que excedem 21 horas, que passam das 21, requerem uma autorização. E a autorização é dada pelo Conselho Municipal, mas antes tem que bater a mesa lá no chefe de quarteirão, não é? Tem que bater a mesa lá no chefe de quarteirão. Muito bem, vamos avançar? Obrigado, ilustre Presidente Comiche. Obrigado por esta intervenção. Vamos continuar então com outras informações. LV Produções, todas as novidades passam daqui.